O silêncio não é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário, é uma demonstração de força e domínio próprio. Você já ouviu aquele velho ditado: ações falam mais alto que 1000 palavras? Pois é. O silêncio pertence aos sábios, aqueles que entendem que o verdadeiro poder não grita, ele observa, escolhe quando agir e como reagir. Ser silencioso não é se omitir, mas saber a hora de falar, a hora de calar e o momento certo para agir com intenção. Neste vídeo, eu quero te mostrar 8 benefícios poderosos de cultivar o silêncio e como ele pode mudar sua forma de ver o mundo. Você vai entender por que ficar em silêncio pode ser a chave para construir relacionamentos melhores, tomar decisões mais inteligentes e até mesmo alcançar o sucesso pessoal e profissional. Vamos aos ensinamentos. Lição 1. O silêncio aumenta sua capacidade de observação. Você já reparou que as pessoas mais observadoras são, em geral, as mais silenciosas? O silêncio não é passividade, é atenção. Quando você silencia a boca, abre os ouvidos e os olhos. Você começa a perceber o que outros não veem, porque está mais focado no que está ao seu redor do que em si mesmo. E isso, no estoicismo, é uma virtude, a percepção clara da realidade. O filósofo estoico Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma boca para ouvirmos mais e falarmos menos. E isso não é coincidência. Quanto menos falamos, mais captamos. E quanto mais captamos, melhor decidimos. O silêncio te tira do centro do palco e te coloca no camarote da vida, onde você vê os detalhes, as falhas e os padrões que escapam aos distraídos. Pessoas que desenvolvem o hábito de ouvir, de observar sem pressa, de esperar o momento certo para agir, constroem vantagem. Elas aprendem com o comportamento alheio, com o que não é dito, com os gestos, com os olhares e até com o clima de uma sala. Elas não reagem por impulso. Elas estudam o terreno antes de se mover. Isso é inteligência emocional. É estratégia. É sabedoria prática. No silêncio você também aprende a ouvir a si mesmo. Quantas vezes você se afogou no barulho externo e ignorou sua própria intuição? O silêncio restaura o seu contato interno. Ele afina a sua escuta interior e fortalece sua confiança. Quando tudo está em silêncio, você consegue finalmente se escutar. O mundo valoriza quem fala bem, mas subestima quem sabe quando ficar em silêncio. Grandes líderes, mestres espirituais e pensadores sempre valorizaram a contemplação. O silêncio, nesse sentido, é como uma lente que aumenta sua visão. Ele permite que você enxergue o que está nas entrelinhas, nas intenções ocultas, nos gestos sutis. Ser silencioso é ser treinado. É saber que nem tudo precisa ser comentado. Nem toda opinião precisa ser emitida. Nem toda conversa merece resposta. Às vezes, o melhor movimento é ficar quieto e prestar atenção. Essa é a base de qualquer mudança verdadeira. Percepção e clareza. E mais, quando você observa mais, você erra menos, porque você passa a agir com consciência. Você não entra em discussões tolas, não se envolve em dramas desnecessários e evita tomar decisões precipitadas. Você se torna mais seletivo, mais prudente e mais sábio. O silêncio, por fim, é como o intervalo entre as notas de uma música. Sem ele, tudo vira ruído, mas com ele surge a harmonia. Então lembre-se, quando você silencia, você amplia sua visão e fortalece sua inteligência. E esse é apenas o primeiro dos 8 benefícios poderosos que vamos explorar juntos neste vídeo. Lição 2. O silêncio fortalece o autocontrole emocional. O silêncio é uma prova de domínio sobre si mesmo. Quando você escolhe calar diante de uma provocação, de uma crítica injusta, de um impulso de responder no calor do momento, você não está se reprimindo, você está se elevando. Está escolhendo não ser escravo das emoções. E isso, dentro da filosofia estoica, é uma das maiores virtudes, o controle interno. Quantas vezes você se arrependeu de ter falado algo no impulso, de ter respondido sem pensar, de ter deixado a raiva guiar suas palavras? O silêncio é o espaço entre o estímulo e a reação. E é nesse espaço que mora a sua liberdade. Quando você silencia, você não está fugindo.
Você está criando tempo para pensar, para refletir, para escolher a melhor resposta, ou nenhuma resposta. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores estoicos da história, dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos feriram. E ser diferente é, muitas vezes, manter o silêncio onde todos gritam. É manter a calma onde todos perdem o controle. É manter a clareza onde todos se confundem. Silenciar diante da provocação não é covardia. É sabedoria. É entender que responder no momento errado pode custar caro. Pode criar brigas, destruir relacionamentos, fechar portas. O silêncio é a blindagem da sua paz. É uma escolha consciente de não permitir que o outro controle o seu estado emocional. Isso não significa ignorar sentimentos. Significa reconhecê-los sem se submeter a eles. O silêncio te treina a escutar a emoção antes de agir. E quando você escuta, você entende. E quando entende, você domina. Em vez de ser arrastado por um tsunami emocional, você aprende a surfar as ondas com equilíbrio. Quantas guerras internas poderiam ser evitadas com um simples momento de silêncio? Quantas palavras duras, feridas e arrependimentos poderiam ser poupados se tivéssemos parado por 5 segundos para respirar? O silêncio é um antídoto contra a impulsividade. É um lembrete de que você não precisa provar nada a ninguém. E aqui está um ponto importante. Quem domina suas reações, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo, domina a própria vida. A maioria das pessoas vive sendo levada pelos próprios impulsos. O estoico, em contrapartida, treina a disciplina de reagir com sabedoria. E essa sabedoria começa no silêncio. O silêncio também protege sua energia emocional. Você não se desgasta tentando argumentar com quem não quer entender. Você não se estressa tentando vencer debates inúteis. Você preserva sua força interior para o que realmente importa. E quando algo realmente exige sua resposta, você estará mais preparado, mais centrado, mais forte. Não se engane. Manter o silêncio em momentos críticos é um superpoder. É um exercício de força, não de fraqueza. É a arte de escolher o seu terreno, o seu tempo e a sua verdade. Em um mundo em que todos querem falar, o verdadeiro sábio aprende a dominar o próprio silêncio. E nesse silêncio, ele encontra a paz, a força e o foco para agir com grandeza. Então, da próxima vez que algo ou alguém tentar tirar você do seu eixo, lembre-se: o silêncio é a resposta mais poderosa que existe. Ele mostra que você não é um reator. Você é um criador do seu destino. Lição 3. O silêncio economiza sua energia. Energia é um recurso limitado. Você não pode desperdiçá-la com tudo e com todos. Cada palavra que você fala, cada debate que você entra, cada emoção que você alimenta, tudo isso consome energia. O silêncio, nesse contexto, é um escudo. Ele protege seu foco, sua vitalidade e sua presença. Ele te ajuda a usar sua energia de forma inteligente e não impulsiva. Vivemos em um tempo onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo e onde parece que precisamos responder imediatamente a qualquer coisa. Mas o verdadeiro sábio, como ensina o estoicismo, sabe que nem todo comentário merece resposta. Nem toda discussão precisa da sua presença. Nem todo problema é seu para resolver. O silêncio é a escolha de quem prioriza o que realmente importa. Quando você fala demais, além de se desgastar, você também se expõe demais. Gasta energia tentando se justificar, agradar, explicar, convencer. O silêncio te tira dessa armadilha. Ele coloca você no controle da sua própria força interior. Você começa a economizar sua mente, seu tempo e seu corpo para aquilo que realmente faz diferença na sua vida. Pense bem, quantas vezes você terminou um dia cansado, não por causa do trabalho físico, mas por causa das conversas vazias, dos conflitos desnecessários, das trocas que não levaram a lugar nenhum. Esse desgaste invisível é o que sabota sua produtividade, sua paz e sua clareza. O silêncio resolve isso. O estoico entende que a energia vital deve ser preservada para o essencial, e que o essencial raramente exige pressa, muito menos falatório. O silêncio permite que você concentre sua energia em ações que realmente movem sua vida para frente.
Você para de reagir a tudo e começa a agir com intenção. A pessoa que fala menos, mas observa mais, é mais estratégica, porque ela gasta energia onde há propósito. Ela não se perde em ruídos, e quando decide falar, suas palavras têm peso. Elas não vêm do impulso, mas da consciência. E isso é muito mais poderoso do que tentar preencher todo o espaço com opiniões vazias. Silenciar também é respeitar seu próprio ritmo. Às vezes, o silêncio é a pausa necessária para você respirar, processar, se reorganizar por dentro. Ele é como uma recarga da alma, um tempo em que você recolhe sua energia de volta. Para alguns, isso parece distanciamento, mas para quem entende, isso é autocuidado. Energia não é só disposição física, é também mental e emocional. Cada briga desnecessária, cada explicação mal interpretada, cada resposta impulsiva drena essa energia. E sem perceber, você vai ficando fraco, irritado, ansioso. O silêncio é o antídoto. Ele fecha os buracos por onde sua força escapa. Não confunda silêncio com passividade. O silêncio verdadeiro é ativo. Ele seleciona, protege, afia. É como um guerreiro que escolhe não sacar a espada em toda a batalha, mas quando saca, é certeiro. O silêncio economiza não apenas sua energia, mas sua dignidade e seu tempo. No final é simples. Ou você aprende a silenciar e canalizar sua energia com sabedoria, ou será consumido por pequenas batalhas todos os dias. O silêncio, nesse caso, não é uma fuga. É uma estratégia, uma escolha consciente de não dar sua energia ao que não constrói. Lição 4. O silêncio melhora a qualidade das suas decisões. Tomar decisões é uma das habilidades mais valiosas que você pode desenvolver. E a verdade é simples. Decisões ruins nascem de mentes barulhentas. Mentes que não param, que são movidas pelo impulso, pela pressa, pela ansiedade de acertar a qualquer custo. O silêncio, nesse contexto, não é apenas uma pausa, é uma ferramenta de clareza. No estoicismo, a sabedoria nasce da reflexão e não se reflete no meio do caos. É no silêncio que você analisa, que pesa, que enxerga com calma. O silêncio permite que você se afaste da confusão emocional e observe os fatos com mais objetividade. Você deixa de ser uma vítima da emoção e passa a ser um estrategista da razão. Imagine quantas decisões equivocadas foram tomadas porque alguém respondeu rápido demais, escolheu sem pensar, agiu por impulso. O silêncio é como um freio interno. Ele te dá espaço para pensar antes de agir. E isso, num mundo acelerado como o nosso, é uma superpotência. Não decidir rápido não é fraqueza, é inteligência emocional. No silêncio você escuta. Escuta o ambiente. Escuta outras pessoas. E principalmente escuta a si mesmo. E quando você escuta a si mesmo com atenção, você percebe o que é medo disfarçado de coragem, o que é ego disfarçado de confiança, o que é desejo disfarçado de necessidade. Essa escuta interna só acontece no silêncio. Decidir em silêncio é decidir com mais clareza. É deixar que a poeira das emoções assente. É pensar com profundidade, ao invés de superficialidade. É pesar as consequências antes de agir. É perceber se aquela escolha é alinhada aos seus princípios ou se está apenas agradando à pressão externa. Na prática, isso significa esperar um pouco antes de responder uma mensagem, respirar antes de aceitar um convite, avaliar antes de dizer sim ou não. Parece pequeno, mas são nesses momentos que vidas inteiras mudam de rumo. Um sim precipitado pode te aprisionar. Um não impensado pode te fechar uma porta valiosa. O silêncio é o tempo que você dá à sabedoria para aparecer. É nesse espaço que surgem as perguntas que você não faria se estivesse ocupado demais falando. Por que quero isso de verdade? Estou fazendo isso por mim ou pelos outros? Essa escolha está me aproximando ou me afastando do que eu quero ser? Sem silêncio, essas perguntas não aparecem. O estoico age com intenção. Ele sabe que toda ação deve ser precedida de reflexão, e a reflexão nasce no silêncio. Decidir em meio ao barulho das emoções é como tentar enxergar o fundo de um lago agitado.
Mas se você espera, se você silencia, a água se acalma e você enxerga o que está no fundo. Aí sim você decide com sabedoria. Muitos dos erros que cometemos poderiam ter sido evitados se tivéssemos nos dado o tempo do silêncio. Um tempo para pensar, para ponderar, para nos reconectar com nossos valores. O silêncio não é perda de tempo, é ganho de perspectiva. Então, da próxima vez que tiver que tomar uma decisão importante, silencie, recolha-se, pense, observe e só depois haja, porque quem decide em silêncio decide com poder. E quem decide com poder não vive à mercê do arrependimento, vive com firmeza, com direção e com propósito. Lição 5. O silêncio constrói autoridade. Você já reparou como as pessoas mais respeitadas em uma sala não são necessariamente as que mais falam, mas muitas vezes as que falam menos? Isso não é coincidência. O silêncio é um marcador invisível de autoridade. Ele transmite confiança, autocontrole e presença. Quando alguém é capaz de permanecer em silêncio, é como se dissesse: não preciso provar nada a ninguém. E isso impõe respeito. No estoicismo, a autoridade verdadeira não vem de títulos nem de gritos. Vem do caráter, da maneira como você se comporta diante dos desafios, da serenidade com que você sustenta sua posição, do equilíbrio com que você encara críticas, provocações e elogios. E tudo isso nasce ou morre pela sua relação com o silêncio. O verdadeiro líder fala menos e observa mais. Ele não se apressa em mostrar que sabe. Ele deixa que suas ações falem por si. E quando fala, cada palavra carrega peso. Porque foi escolhida com cuidado. Porque veio da consciência e não da necessidade de aceitação. Isso é autoridade real. Isso é influência silenciosa. Pessoas barulhentas muitas vezes transmitem insegurança. Falam demais porque querem ser validadas. Se apressam em opinar para não parecerem fracas. Mas o estoico sabe que a força está no autocontrole. E o autocontrole começa com a capacidade de se calar quando necessário. Não por medo, mas por sabedoria. Silêncio é poder, é estratégia, é maturidade. Em situações de tensão, quem se cala primeiro não é quem se esconde, é quem observa melhor. E quem observa melhor, lidera, porque compreende mais, age com mais precisão e evita erros tolos. O silêncio te coloca acima das reações imediatas. Ele te posiciona como alguém confiável, ponderado e forte. A autoridade que o silêncio gera também está ligada à imprevisibilidade. Quando você não fala tudo o que pensa, quando você não se explica o tempo inteiro, quando você não expõe cada passo, você se torna menos vulnerável. As pessoas não conseguem te ler com facilidade, e isso, paradoxalmente, atrai mais atenção e respeito. Lembre-se, quem fala demais se esvazia, mas quem sabe guardar palavras se valoriza. O silêncio é como um campo magnético. Ele atrai curiosidade. Ele cria uma presença mais densa, mais marcante. O silêncio tem uma força que o barulho jamais terá, porque ele transmite segurança interior. Que essa autoridade silenciosa não precisa de palco nem de microfone. Ela se impõe pela presença, pela calma, pela clareza. A pessoa silenciosa que age com integridade não precisa convencer ninguém. Ela apenas vive o que prega, e isso é 1000 vezes mais poderoso do que qualquer discurso ensaiado. Marco Aurélio não precisou levantar a voz para comandar um império. Ele liderava com firmeza, com discernimento, com silêncio, porque sabia que a autoridade verdadeira não é imposta, é percebida, e é construída com constância, com autocontrole e com um silêncio que carrega sabedoria. Portanto, se você quer ser respeitado, aprenda a falar menos e observar mais, a deixar que o silêncio fale por você, a fazer do silêncio a moldura das suas atitudes, porque o verdadeiro respeito não é conquistado com palavras, é conquistado com presença, e o silêncio é o terreno onde essa presença floresce. Lição 6. O silêncio evita conflitos desnecessários. Quantas brigas, desentendimentos e mágoas poderiam ter sido evitados se, no momento certo, alguém tivesse escolhido o silêncio em vez da resposta impulsiva? Quantas discussões se tornaram tempestades porque ninguém teve a coragem de calar e observar?
O silêncio não é omissão, é prevenção. É a sabedoria de escolher a paz quando a guerra não vale a pena. No estoicismo, uma das virtudes mais importantes é a tranquilidade da alma, a ataraxia. E essa tranquilidade não é alcançada por quem entra em toda a batalha, mas sim por quem sabe que nem todo conflito precisa de sua presença. O silêncio, nesse sentido, é como um escudo. Ele te protege da raiva alheia, da provocação vazia, do ruído emocional que não leva a lugar algum. Responder no calor da emoção é uma armadilha. Quando você fala irritado, você não responde, você reage, e reações muitas vezes são más conselheiras. Já o silêncio, por outro lado, é um tempo que você se dá para observar se aquela discussão realmente merece a sua energia. É um freio que te salva do arrependimento futuro. Muitos pensam que manter-se em silêncio durante um conflito é sinal de fraqueza. Mas o contrário é verdadeiro. O fraco reage, o forte reflete. O fraco precisa gritar para se sentir no controle. O forte permanece sereno porque sabe que não precisa provar nada a ninguém. Isso é domínio. Isso é sabedoria prática. Quantas amizades poderiam ter sido preservadas com um pouco mais de silêncio? Quantos relacionamentos poderiam ter evitado feridas profundas se, no momento da tensão, houvesse mais escuta e menos grito? O silêncio constrói pontes, quando a palavra precipitada levanta muros. Quando você opta por calar, você também dá espaço para o outro refletir. Às vezes, o silêncio desarma. Ele cria um vazio que a outra pessoa não sabe como preencher. E nesse vazio, muitas vezes, ela própria se escuta e percebe o absurdo de suas palavras ou atitudes. O silêncio pode sim ser uma forma de cura. O estoico compreende que nem toda batalha é digna. Ele escolhe seus combates com consciência, e o silêncio é uma de suas armas mais afiadas. Ele não evita conflitos por medo, mas por sabedoria, porque sabe que, na maioria das vezes, o preço da discussão é maior que o benefício do desabafo. Em vez de alimentar o fogo, ele escolhe ser água. Em vez de competir por quem tem a última palavra, ele prefere guardar a paz interior. Isso não significa que ele nunca se posiciona. Significa que ele sabe quando, onde e como fazer isso. E muitas vezes, o melhor posicionamento é o silêncio firme e respeitoso. Além disso, o silêncio evita que você diga coisas que não pode apagar. Palavras são como flechas. Uma vez lançadas, não voltam mais. E mesmo que você se arrependa, o estrago pode estar feito. O silêncio, por sua vez, não deixa rastros. Ele é discreto, mas poderoso. Invisível, mas impactante. Então, da próxima vez que sentir vontade de responder no impulso, respire, silencie. Pergunte-se: isso vai melhorar a situação ou vai piorar? Se a resposta for, vai piorar, você já sabe o que fazer. Porque a paz que o silêncio traz é infinitamente mais valiosa do que a razão que o orgulho exige. Lição 7. O silêncio atrai respeito genuíno. O respeito verdadeiro não se exige, se conquista. E muitas vezes ele nasce do silêncio. Pode parecer contraditório em um mundo onde todos querem ser ouvidos, onde muitos gritam para chamar a atenção. Mas o silêncio tem uma força misteriosa. Ele não se impõe, mas se estabelece. Ele não brilha, mas ilumina. E por isso ele atrai respeito. O tipo de respeito que não vem da força, mas da presença. Pessoas silenciosas, quando carregam firmeza interior, naturalmente despertam um certo cuidado nos outros. As palavras delas são ouvidas com mais atenção. As atitudes, observadas com mais seriedade. Porque quando você não fala o tempo todo, o que você fala ganha peso. E o que é pesado tem valor. O estoicismo nos ensina que a autoridade não está no volume da voz, mas na clareza da mente. E que o respeito não vem da imposição, mas do exemplo. O silêncio, nesse sentido, é uma declaração de força. Ele comunica: eu sei quem sou, não preciso provar. E quando alguém está seguro de si dessa forma, o mundo ao redor o reconhece. Pense nas pessoas que você mais admira. Provavelmente são aquelas que falam com calma, que não reagem no impulso, que não se apressam em se justificar.
Elas escutam mais do que falam, observam mais do que opinam, e quando decidem se expressar, fazem isso com inteligência e propósito. Isso é silenciosamente respeitável. O silêncio também cria um tipo de mistério saudável. Ele evita que você se torne previsível, raso ou banal. O excesso de palavras esvazia, mas o silêncio seleciona, filtra e conserva sua profundidade. E as pessoas respeitam o que não conseguem rotular com facilidade. O que é silencioso, mas consistente, impõe presença. No silêncio, você não só se protege, você se valoriza. Você transmite que não se deixa levar por emoções baratas, que não responde a qualquer provocação, que não participa de jogos pequenos. E isso coloca você em um nível acima das disputas cotidianas. O respeito nasce desse tipo de distinção. Respeito não é ser temido, é ser admirado. É ser visto como alguém que se posiciona com classe, que vive com propósito, que age com sabedoria. O silêncio te afasta da confusão e te aproxima da autoridade moral. Porque quem sabe se conter, também sabe guiar. Quem sabe ouvir, também sabe compreender. E isso gera confiança. Muitas vezes, o silêncio é mais eloquente do que um discurso inteiro. Ele comunica autodomínio, sabedoria e inteligência emocional. E em tempos em que tantos buscam atenção a qualquer custo, aquele que sabe ficar em silêncio se torna raro. E tudo o que é raro, naturalmente, é mais respeitado. Você não precisa se explicar o tempo todo. Não precisa contar seus planos, seus sentimentos, suas opiniões a toda hora. Existe dignidade no silêncio. Existe poder em não se expor demais. E quem compreende isso, aprende a cultivar o respeito não por palavras, mas pela forma como vive. Então, da próxima vez que sentir que precisa provar algo, que precisa ser ouvido a qualquer custo, pare. Silencie. E lembre-se, o verdadeiro respeito não se mendiga, se conquista. E uma das maneiras mais elegantes de conquistar esse respeito é aprendendo a falar menos e deixar que o silêncio fale por você. Se gostou do vídeo, se inscreva assim, você não perde nenhum vídeo durante a semana.